Eu já te disse, irmão. Você perdeu completamente a cabeça. Você traz uma coisa dessas pra dentro da nossa casa e espera que eu simplesmente sorria e bata palmas? Como se não tivéssemos lembranças suficientes do que acontece quando confiamos em seres humanos? Eles são todos da mesma laia. Você esqueceu algo tão simples assim, mesmo sendo tão inteligente? Uma coisa, né? Cuidado com o que você diz, moleque. Não é a primeira vez que a sua língua se antecipa à sua razão. Se eu quisesse, eu poderia ter deixado isso para as outras espécies resolverem. Mas veja bem, eu não sou do tipo que deixa decisões nas mãos dos nossos nêmesis. Aliás, eu sei muito bem como você se livra dos humanos depois de se alimentar deles, Damien. Não me subestime, eu não sou idiota. Não me olhe com essa arrogância. Eu sei bem quem você é. Você sempre quer se sentir no controle. Mas desta vez você trouxe o problema para dentro da nossa casa. E quando ela atrair suspeitas, quando seu cheiro se espalhar pela floresta, você será o único culpado. Melhor eu lidar com um problema sob o nosso teto do que ter um cadáver humano encontrado nas fronteiras. Ou você prefere outra caçada como aquela de 100 anos atrás? Ei, parem. Vocês estão se comportando como dois completos estranhos. A diferença é que desta vez não vou esperar para ver o fim. E além disso, essa pessoa não vai sair daqui com vida. Então você vai ter que passar por cima de mim primeiro, irmãozinho. Eu posso lidar com você. Afinal, eu nunca precisei me esconder atrás de discursos e palavras complicadas como se fosse um sabe-tudo. Você realmente acredita que é capaz disso, Damien? Eu sou muito mais velho que você. E ao contrário da maioria de nós, eu tenho controle sobre minha própria força. É você quem vai se dar mal aqui. Já chega. Posso perguntar o que é toda essa confusão? E antes que algum de vocês ouse mentir, vou deixar claro que eu vi praticamente tudo daqui de fora. Então eu vou perguntar mais uma vez. O que exatamente está acontecendo aqui? Eu passo 2 dias viajando sem parar para voltar para casa. E mais 15 dias longe, lidando com novas e estranhas doenças, negociando com criaturas que fariam vocês implorarem para voltar pro conforto das paredes que temos aqui. E o que eu encontro quando finalmente entro pela porta? Meus 2 irmãos brigando como 2 crianças imaturas, cuspindo veneno um no outro e aterrorizando a única mulher presente nessa casa. Isso é inadmissível. Vocês percebem o que isso significa para mim? Eu parto confiando que vocês podem manter a paz e a ordem, que podem preservar um mínimo de decência até o meu retorno. E, em vez disso, vocês me provam exatamente por que eu não posso permitir que deixem a propriedade por muito tempo ou sem a minha supervisão. É por causa desse temperamento irracional, essa necessidade ridícula de medir forças uns com os outros. Vocês não conseguem se controlar? Alex, pega leve. Eu sei, Aurora. Mas eles precisam se envergonhar de suas ações. E também refletir sobre o que fizeram. Vocês deveriam se lembrar de quem somos e o que representamos. A história que carregamos. Quanto custou para termos esse teto sobre nossas cabeças? Mas não. Vocês preferem ficar se arranhando como rivais bêbados em uma taverna. Se fosse em outra época, vocês 2 estariam no pátio de joelhos aguardando a sentença do conselho. Querem desaparecer como aconteceu com o pai? Alexander, não compare isso com o que aconteceu com o pai.
Você sabe que não é a mesma coisa. Eu não estou desafiando a segurança da casa. Estou apenas defendendo-a. É você que não vê o óbvio, que insiste em... Cale a boca! Você ousa levantar a voz pra mim, depois que eu dei de cara com essa cena? Acha que pode me persuadir, Damian, enquanto ainda seguro o punhal na bainha como se fosse usá-lo a qualquer momento? Não me teste. Você não é o único aqui que carrega memórias do que fizeram ao nosso pai. Eu vi quando o arrastaram. Eu ouvi o som das correntes. Senti o cheiro do sangue dele secando quando nos deixaram no portão, sem nem mesmo nos dar o direito de enterrar nossa mãe. Então não me venha com essa de que a sua raiva é a única válida nessa casa. Você quer nos defender? Então comece controlando esse animal dentro de você. Porque é exatamente esse instinto cego que vai despertar os inimigos que você tanto teme. Ou vai fazer com que você morra. Está me ouvindo? Eu não preciso de outro oponente dentro dessas paredes, Damian. Preciso que seja apenas o meu irmão caçula. Só isso. Agora pare com essa pose. Olhe nos meus olhos e me diga: está pronto para me ouvir antes de se precipitar mais uma vez? Eu sinto muito, Alex. Você também cede. Eu não estava pensando direito quando disse o que disse. Foi mal. Eu me exaltei também. Eu peço desculpas, maninho. Bem, guardem isso nas suas memórias. Porque se eu voltar a ver vocês dois assim se engalfinhando, Damian e Cedric, não será com palavras que eu irei corrigir os seus erros. Será com o exílio. Lembrem-se de que eu tenho essa autoridade. Agora é a sua vez. Comece a falar, Cedric. Me diga detalhadamente por que há um ser humano dentro da nossa casa. E antes que você tente enfeitar sua história, lembre-se de que eu posso sentir cada mentira ressoando no seu peito, se você ousar dizer. Eu sei que não dá pra enrolar você, Alex. Tá bom. Eu a encontrei vagando pela floresta milenar, naquela trilha antiga que leva à aldeia do sul. Se eu não me engano, ela se chama Antera. Essa pessoa estava perdida e completamente exposta. Suas botas estavam afundando na lama, o frio já estava tomando conta do corpo. E pelo ritmo dos passos, ela teria entrado no território dos batedores ilegais, ou pior ainda, de uma matilha errante antes mesmo de ver as luzes da aldeia. Se isso tivesse acontecido, provavelmente estaria sem vida, ou em condições até piores. Certo. Prossiga. Eu ponderei minhas opções. Abandoná-la ali seria mais fácil, mas um corpo humano encontrado perto das fronteiras seria um convite aberto para atiradores, licantropos ou até mesmo os infiéis de outros clãs. Eu a trouxe até aqui para eliminar as variáveis e controlar qualquer risco. Ou para jogar o risco em cima do nosso colo. Não interrompa. Por acaso houve algum sinal de que ela foi perseguida? Não visualmente, mas a trilha em si não parecia particularmente plana. Eu vi algumas marcas leves, intercaladas entre as pegadas. Como alguém que sabia se mover sem ser detectado, isso me surpreendeu bastante. Eu também não senti nenhum cheiro, porém a floresta estava inquieta, como se ela estivesse tentando me distrair. Então não foi acaso, foi? Você deve ser ou um alvo designado ou uma isca. E antes que tente dizer qualquer coisa, guarde suas perguntas para quando eu lhe der permissão. Ouviu? Se você veio aqui com a intenção de ferir qualquer um de nós, eu pessoalmente vou garantir que... Voltei, pessoal. A briga acabou, né? Ah, que bom, que bom. Ei, Alex, aqui. Dá uma olhada. Agora não é hora, Aurora. Não tá vendo que a gente tá bem ocupado? Não importa. Eu preciso te mostrar isso antes que o verniz seque e fique torto. É a lua no pomar de Pierre de Lune, mais vista do corredor do relógio. Olha para o reflexo aqui.
E tá vendo... Tá vendo aqueles pontinhos? São todas as estrelas que formam a ursa maior. Não é fofo? Ah, e... Você por acaso trouxe o adiantamento do trabalho anterior? Aquele que você levou pra aquela galeria? É, onde trabalha aquele tal curador que é amigo seu. É o mesmo que você trata no seu consultório? Ele disse que lhe pagaria pessoalmente quando você voltasse lá. Eu queria comprar um tecido pra fazer um vestido novo, sabe? Só você mesma, Aurora. Exigir que eu te pague no meio de um interrogatório. E sim, é o mesmo curador que comprou outras peças suas. Ele trabalha na galeria que eu costumo visitar. Estou tratando a esposa dele há 2 meses e meio. Aqui está, o valor total, menos a moldura. Foi enviada ao carpinteiro, como a gente combinou. E tem um bilhete aí dentro. Ele pediu desculpas pela pressa e elogiou muito seu trabalho. Quase até as lágrimas. O quê? Ah, que foi? Às vezes eu me pergunto se ela faz de propósito. Vocês são todos terríveis, rindo de mim sem me dizerem o que está acontecendo. Não estamos rindo de você, irmãzinha. É de como você ainda consegue trazer um pouco de alegria para essa casa. Mesmo quando ela está prestes a cair aos pedaços. Talvez seja um outro dom inato seu, não acha? E então, Alex, como foi o trabalho? Aconteceu algo durante a viagem? Bom, Sadie, foi desgastante, mas necessário. Durante esse período todo, eu atravessei 13 aldeias. 2 das quais infestadas por enfermidades estranhas. Mas, por sorte, uma das epidemias era apenas um caso grave de gripe. No entanto, em uma das residências, eu tratei um jovem com uma febre que escureceu suas veias. Os habitantes a chamavam de febre das raízes. Artemisia e Prata baixaram seu pulso, mas ele só se estabilizou quando dormiu durante o dia e acordou à noite por 3 ciclos inteiros, durante os quais estive hospedado sob o teto da família e fui muito bem tratado por eles. Também tive contato com um barão que aparentemente acredita que ainda vive na corte do século passado. Alguns humanos tendem a ser bastante teimosos com seus bens. Além disso, encontrei algumas criaturas que a maioria dos vampiros preferiria ver queimando em uma fogueira. Uma família de notívagos com olhos opalescentes. Foi bastante interessante. Mas, apesar dos contratempos, valeu a pena. Pois eu consegui trazer algumas notícias úteis, estudar bastante e depender de novos aliados que foram bem inesperados. Vai, vamos lá. Podem soltar esse humano. Afinal, é o primeiro convidado que recebemos em décadas. E toda a tensão anterior já passou graças à pequena Aurora. A minha intuição diz que você não quer causar mal algum. Talvez tenha tido apenas azar, não é, meu bem? Tá certo. Já que é seu instinto que tá dizendo, irmão. Acho que podemos encerrar essa parte. O cativeiro, né? Por enquanto. Ok, agora fica de pé devagar. Você já ficou tempo demais nessas amarras. Me desculpa por isso, tá? Foi só precaução. Agora, coloca isso aqui. Vai aquecer seu corpo um pouco, afinal tá bem frio lá fora. E pelo que eu li, vocês humanos são criaturas com termogênese cutânea super sensível a temperaturas congelantes. Ah, vai ficar bem bonito também. Agora você parece um verdadeiro membro da realeza retratado em uma das minhas telas. Talvez eu peça pra você posar pra mim mais tarde. Pra uma daquelas obras específicas que eu posso vender antes mesmo de precisar retocar. Afinal, sou muito, muito boa no que eu faço. E também alguém precisa trazer renda pra essa casa. Agora a tal da tela anda e também fala. Preferia que ficasse com a mordaça.
Só não pise no corredor leste. Acabei de encerrar o chão. Damian. Tá. Foi só um comentário inofensivo. Ei, pequeno Damien. O que você tá escondendo no bolso? Desde que você entrou na sala, não tirou as mãos daí. Achei que estivesse com frio. Mas agora desconfio que está escondendo algo. O que é, hein? Fala agora. Diz. Ei, me mostra. Não é nada demais. Eu só queria entregar na hora certa. Eu fiz isso durante uma das patrulhas lá atrás, quando eu encontrei um pedaço de madeira de cipreste negro. Eu sempre soube que você gostava de corujas, então aqui está. Caramba, maninho. Você realmente se superou nessa. Quantos detalhes interessantes. Uau. Temos mais um artista na família. Impressionante. Cipreste negro? É uma madeira extremamente rara, mesmo para os artesãos da capital. Onde você... deixa pra lá. Está perfeito. Eu simplesmente adorei. Eu só queria que você tivesse algo para vigiar seu escritório quando não está. Sabe? Uma superstição boba. Eu entendo. Seja honesto pelo menos uma vez, seu bobo. Diga que você se importa com seu irmão mais velho. Cala essa boca, Aurora. Você é cheia de frescura. Sua cabeça de vento. Eu agradeço, maninho. Tô muito feliz com o presente. Significa muito pra mim. Quer saber, Damienzinho? Você tem muito talento com as mãos. Eu não sabia. Nem começa, Aurora. Nem começa, Aurora. Você deveria assinar essa peça, sabia? Talvez um dia eu decida vendê-la junto com uma das minhas obras. Ela valeria muito mais. Em um mundo de fantasia, ela estaria certa. Mas isso não vai acontecer. Nem mesmo depois de eu me cansar de olhar para essa escultura. Afinal, digamos assim, temos todo o tempo do mundo, não é? Você tá curioso, não é? Sobre ele? Esse é o meu... Quer dizer, o nosso irmão mais velho, Alexander Draven. Ele é apenas alguns minutos mais velho que eu, mas parece ter nascido séculos antes na minha cabeça. Sabe, nós não somos gêmeos idênticos. A semelhança física é apenas superficial. Nossos cabelos e olhos são bastante diferentes. Todavia, o que realmente nos une é algo que remonta a tempos mais remotos, mais profundo do que a carne ou a aparência dissimilar. Nós nascemos numa época em que o nome Draven já tinha prestígio. Nossa mãe, Selene, era respeitada e até temida por alguns, apesar de ser humana. E ela tinha o dom raro de fazer aliados até entre inimigos jurados, mas também a frieza para ser impiedosa com qualquer um que ameaçasse a família. Você tinha que ver. Ela realmente dava medo às vezes. E o nosso pai, Arthur Draven, é um dos vampiros primordiais. Seu sangue fluía como um pacto selado com a eternidade. Mas ainda não sei se ele tá vivo. Na verdade, eu temo pela saúde do meu pai. Eu e o Alex crescemos ouvindo muitas lendas antigas, mesmo antes de sermos vampiros e também após termos sido transformados. Não eram contos bonitos para nos embalar para dormir, mas eram histórias de rixas sangrentas, de clãs que foram apagados da história antes mesmo de deixarem seus nomes. O Alex, ele ouvia em silêncio todos os momentos, cada uma das histórias. Ele nunca começou a chorar, nunca pediu para ser dispensado. Eu, por outro lado, eu sempre tive perguntas. Eu queria saber por quê, quem, como, aonde. Ele guardava tudo o que eu via dos outros vampiros do clã. E ao guardar essas informações, ele acabou aprendendo à sua maneira. Esse é o Alex. Era estranho. A
gente tinha praticamente o mesmo rosto na infância, mas reações tão diferentes. Eu tentava viver o momento e até explorar coisas novas para satisfazer minha mente curiosa em busca de explicações. Ele já pensava no amanhã, no mês seguinte, no século seguinte, se pudesse. Dá pra dizer que ele é extremamente cauteloso com tudo que faz. As origens da família Draven são uma mistura de conquistas e muitas tragédias. Nossos ancestrais não eram apenas vampiros. Eram estrategistas, estudiosos, artistas e, quando necessário, executores. Nossa casa, onde estamos agora, não está onde sempre esteve. Ela foi transferida. Não fisicamente, é claro, mas ela foi oculta. Envolta por antigos feitiços e também por acordos. É por isso que você provavelmente nunca ouviu falar ou sequer viu esse lugar até agora, mesmo sendo habitante dos arredores. E mesmo que você tivesse ouvido falar, provavelmente não teria vivido o suficiente para chegar até aqui. Quando éramos mais jovens, Alex e eu treinávamos juntos. Sempre juntos. E claro, né, ele sempre ganhava. Não porque ele fosse mais forte, nós éramos iguais nesse aspecto, mas porque ele sempre pensava 3 passos à minha frente. Uma vez eu pensei que o tinha encurralado. Estávamos no pátio. Na época ainda era de pedra irregular. E a lua brilhava tanto que parecia dia. Eu avancei para cima dele, certo da vitória, e... então eu percebi que ele tinha me colocado exatamente onde queria. E aí ele me derrubou. Conclusão. Eu perdi em meros 3 segundos. Eu fiquei furioso, é claro. Mas ele me ajudou a levantar e disse: Cedric, em uma batalha, a força é apenas a primeira moeda em que você deve investir. A segunda deve ser a sua paciência. E eu nunca esqueci essa frase até hoje. O nosso vínculo não é perfeito. Nós brigamos, discordamos. Às vezes, como você viu hoje, mais intensamente do que deveríamos. Talvez porque nunca experimentamos o que é a pureza da juventude. Pode ser isso. Mas, no entanto, quando o sangue da família está em jogo, não há nenhuma força nesse mundo que possa nos separar. O Alexander pode parecer um cara durão, mas isso é porque ele carrega um fardo muito pesado. Um peso que nem sempre é dele, mas ele assume como se fosse. Tem sido assim desde o início, apesar de eu ter aconselhado ele a abandonar esse hábito, né? Teimoso como uma porta. Mas enfim. Então mesmo meu irmão mais velho teve piedade de você. E agora, olha onde você tá. Entre nós 4. No centro de algo que vai muito além de nossas castas. De nossas espécies, né? Essa casa aqui é o último bastião de um nome quase extinto. E o Alex, ele é como uma parede que impede que esse nome seja apagado. Eu não consigo imaginar o quão exausto ele deve estar por causa disso. Tem vezes que eu queria fazer alguma coisa a mais por ele. Ah, você quer saber sobre os outros 2? Bem, você provavelmente já ouviu os nomes deles, mas eu vou relembrar pra você rapidinho. Esses 2, os mais novos, são Aurora Moncler e Damian Cornivus. Eu sei, eles não têm o mesmo sobrenome que eu e o Alex, mas isso se deve ao fato de que ambos foram adotados. Mas escuta, isso não os torna menos irmãos do que seriam se fossem de sangue. Pelo menos não pra mim e nem pro Alex. A trajetória deles é muito mais complicada que a nossa. Eles sofreram bastante antes de se mudarem pra cá. Não sabemos se eles realmente têm parentes ou laços sanguíneos. Quando nosso pai, Arthur, os encontrou, eles estavam em um lugar que muitos vampiros preferem fingir que não existe. Eles chamam de o Fosso. É um buraco nas entranhas da civilização, escondido no sopé de um penhasco, perto da cordilheira mais remota da Romênia. Um complexo subterrâneo, sem luz, sem espaço para respirar, sem dignidade.
Lá, jovens vampiros e até mesmo humanos são usados como moeda de troca. Escravos para quem tem ouro ou influência suficiente para comprá-los. A Aurora era quase inaudível quando meu pai a viu pela primeira vez. Pequena para a idade, com olhos enormes para o tamanho do seu medo. Ela costumava se sentar perto de um cano rachado, onde a água pingava sempre na mesma velocidade. Ela contava as gotas para não chorar. Ela contava e imaginava que cada tique era uma estrela a brilhar num céu que ela já tinha inventado, já que ela nunca pôde ver o verdadeiro enquanto estava lá. Foi assim que nasceu essa sua personalidade sonhadora e até mesmo de viver no mundo da lua. Não por descuido, mas por pura esperança inocente. Até hoje, se um chaveiro bate em um metal, ela fica rígida. Tamanho é o seu trauma. Ela dorme com as janelas entreabertas, mesmo no frio, porque o ar em movimento garante que a noite não se torne novamente em cativeiro. Ela pinta usando um elemento de luz natural. Folha de ouro nas bordas, pigmento que ela mesma moe, verniz que refina até ficar respirável. E também ela tem hábitos que ninguém percebe. Ela numera os passos sem olhar, evita passar por portas muito estreitas, passa horas escolhendo aromas. Lavanda, camomila, óleo de linhaça. Porque, no fosso, lá dentro exalava o mesmo cheiro todos os dias. E ela se recusa a morar onde o olfato dela fizesse a lembrar da sua cela. Quando ela elogia alguém, você percebe que ela exagera? Essa é apenas a sua mão abrindo janelas dentro dos outros. Ela sempre foi assim. E quando ela ri alto sem motivo, na verdade ela tá abafando os ruídos antigos que amedrontam a sua mente tão jovem. O Damien, por lado, ele não criou um mundo para escapar. Ele escolheu seu próprio atrito. No fosso, o jogo favorito dos carcereiros era medir quem aguentava mais fome sem desmaiar. O rapazinho guardava cada risada como se fosse uma faca. E quando ele não podia usá-la contra ninguém, ele usava contra si mesmo. Ele vivia treinando em silêncio, memorizava passos, mapeava vozes, distinguia o peso das botas apenas pelo eco. Ele aprendeu a não precisar pedir ajuda. Se você oferecer água a ele, você vai ver que por um momento, o olhar dele pesaria sobre a caneca antes de aceitá-la. É um velho instinto de verificar se não tem nenhum custo envolvido, nenhum preço oculto. Ele odeia portas trancadas por dentro, não por fora, mas por dentro mesmo. A sensação de que alguém está restringindo seu acesso o deixa enlouquecido. Ele organiza suas ferramentas pelo ângulo do cabo e pela textura do punho. Trabalha meticulosamente a madeira que dá forma às suas esculturas. Remover o excesso para revelar uma forma é uma oração que substitui os gritos da sua infância. E se um grupo de humanos se aproximar demais, o seu ombro se eleva a 1 centímetro. Damien despreza os humanos. Eu diria até que ele os odeia. Mas ele também tem um bom coração. Você viu a coruja que ele esculpiu, certo? Tudo para agradar o Alex, que não passa muito tempo com a gente. Ele tem que trabalhar, e o Damien o admira por isso. Admira sua força de vontade, sua convicção. É por isso que ele não se limitou a esculpir um simples pássaro. Na verdade, o que ele fez foi entalhar um guardião. Porque de onde eles vêm, ninguém zelava por eles. Então agora ele faz isso por todos nós. Quando ele caça, quando ele patrulha os arredores, e ele mede sua fúria como alguém mede um machado. Ele só o levanta se realmente precisar, ou se ele se sentir ameaçado. Muitos não conseguiram fugir do fosso, não tiveram tanta sorte. A Aurora e o Damien perderam muitos amigos dessa forma. Pelo menos foi o que me contaram. E também o que eu imagino que tenha acontecido. No entanto, aqueles que partiram não foram embora ilesos. Esses dois conseguiram sair com vida porque meu pai foi resgatá-los. Mas ele não foi sozinho. O nosso tio Adrian foi com ele. E é aí que entram as versões lendárias. Dizem que tanto meu pai quanto meu tio foram transformados em primordiais pelas mãos do próprio Vlad Tepes. E que, quando compreenderam o preço cobrado pelo Criador Supremo, foram também as mãos que o depuseram. Eu não vou dizer com certeza, as histórias mudam de boca em boca, mas
Eis os fatos. Meu pai conhecia os caminhos do fosso, os nomes, os carimbos. Meu tio Adrian, os bastidores. Um entrou como comprador, o outro permaneceu velado, apagando as lanternas com os dedos, desatando nós que pareciam parte das rochas monumentais. A senha que circulava pelos túneis naquela noite era simples. Saia quando a luz se apagar. Corra quando ouvir 3 batidas no ferro. As luzes tremeram, alguém esboçou um sorriso, e então o crepúsculo fez o que a lei não conseguiu fazer. As correntes caíram antes que as chaves chegassem. Papai colocou a Aurora no colo e a levou embora. Meu tio Adrian cobriu a cabeça do Damian com um capuz para que a primeira lua cheia depois de tanto tempo não fosse tão ofuscante. Na saída, parte do teto decidiu desabar. Muitos dizem que foi um erro de cálculo dos proprietários. Já eu acho que foi a mão do nosso tio a desenhar aberturas onde ninguém poderia ver. O fosso ficou menor naquela noite, infelizmente, não o suficiente para desaparecer. Quando chegaram aqui, Damian e Aurora não receberam essa designação como uma propriedade. Foi oferecido a eles um teto sobre suas cabeças. Papai os apresentou a nossa mãe, que era muito respeitada, até mesmo mais do que a maioria dos vampiros que já conheci. Ela tinha um olhar perspicaz e era tão acolhedora. Ela não perguntou de onde eles vieram, mas sim o que eles precisariam para conseguirem dormir. Essa diferença salvou suas vidas. Mamãe ensinou a Aurora que a paz pode conduzir a arte. Ensinou ao Damian que a sede de sangue nunca é um princípio. O Alex os ensinou sobre disciplina. E ele próprio teve que aprender a ser paciente com os dois. E eu lhes ensinei o que sei fazer. Ler, escrever, cozinhar, escolher rotas que não aparecem em mapas. Mas ninguém curou ninguém. Apenas ficamos juntos até que nossos ossos acreditariam que eles também poderiam fazer o mesmo. E aí, Cedric? Você vai me ajudar a controlar esses dois ou não? Hã? Você não sabe brincar direito, cabeça oca. Ah, claro. Porque você brincar significa serrar madeira o dia todo como um velho rabugento. Ah, manda logo, Ced. Antes que esses dois derrubem a casa toda. Ah, esses dois um dia vão transformar esse lugar em um circo. Talvez. Mas é um tipo de confusão que eu prefiro em comparação com o silêncio do passado. Você não acha? Você tá certo. Bem, enfim. Eu te dou as boas-vindas à residência Draven. Pelo menos até conduzirmos o Concilium Sanguinis, a antiga votação do nosso clã, quando todos com voz ativa decidem juntos o que deve ser feito. Até lá, você é o nosso convidado. Então, aproveite o máximo tempo que vai passar conosco. Eu imagino que você deve estar com fome, não é? Ei, Ced, por que você não prepara uma daquelas receitas maravilhosas que você leu no livro da mamãe, hein? Eu acho que ele vai gostar.